Oi, hoje é quarta-feira, dia 15 de abril, ou seja, hoje é a véspera da segunda quinzena de abril, quando os especialistas brasileiros acham que vai acontecer o pico da curva de subida do micro-organismo fatal, da doença que está assombrando e assolando o mundo. No entanto, o presidente Jair Bolsonaro continua assustando mais o mundo do que o próprio vírus. Depois que a Economist se espantou com o fato de Bolsonaro ser um dos 4 chefes de governo que não aceitavam isolamento social, junto com o ditador da Bielorrússia, o ditador do Turcomenistão e o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, ex-guerrilheiro, todos 3 comunistas, e o Bolsonaro, e não aceita de jeito nenhum o isolamento social, que é o único jeito que foi até agora descoberto para tratar, para evitar um rápido contágio que faça com que o mundo perca o controle das suas unidades de saúde para tratar dele. Pois bem, o jornal Washington Post, o mesmo que revelou para o mundo os papéis do Pentágono, do Daniel Ellsberg, que ajudaram a acabar com a guerra do Vietnã, e também o famoso Watergate, o caso mais famoso do jornalismo mundial, escreveu um texto editorial duríssimo, em que cita esses 3 ditadores, mas diz que o pior é o Jair Bolsonaro, porque é uma democracia de 200 milhões de pessoas que são vítimas dessas suas alucinações. E o Washington Post termina o seu editorial, assinado por uma equipe de pensadores lá do jornal, dizendo que o presidente Donald Trump, que tinha a mesma ilusão da gripezinha, do resfriadinho, e que aderiu à palavra de ordem de todas as línguas, fica em casa, queda-te em casa, stay at home, deveria telefonar para o seu colega brasileiro e convencê-lo a mudar de opinião e a mudar de atitude, né? Mas eu não acredito mesmo que nem o Trump conseguisse isso. O Trump é um falastrão, é um histriônico, está disputando a eleição esse ano, não tem nada a ver com o que acontece no Brasil e não vai querer se meter lá. Com o Bolsonaro, acho que não vai fazer o que o Washington Post... aliás, passou recentemente um filme chamado The Post, que é exatamente sobre os papéis do Pentágono. Então, eu acho, conforme escrevi num artigo que está hoje na página 2 do Estadão, sob o título Quando falam em ciência, saco o revólver. Não, desculpe, quando falam em ciência, Bolsonaro saca o revólver. É uma adaptação de uma frase de Joseph Goebbels, aquele cujo discurso o tal do Alvin, que era secretário de Cultura, emulou numa live, num vídeo, num áudio, para os seus seguidores na Secretaria de Cultura, né? Pois bem, a minha hipótese simples de repórter, que é o seguinte: o Bolsonaro é o inimigo da ciência, ele comunga com vários bolsonaristas que o adoram como se ele fosse um mito, fez como a Terra é plana, né? Terraplanismo, apesar de todas as viagens espaciais estarem mostrando o contrário. Ou então imóvel, né? A Terra é imóvel. Apesar do Galileu Galilei, da Torre de Pisa, ter decretado e por si móvel, ao sofrer uma perseguição da Santa Inquisição, né? Do Papa da época. Gente que acha que vacina mata. Então o Fleming não deixou nenhum. O Fleming, o Sabin, o inventor da penicilina e da vacina contra a poliomielite, não inventaram nada que pudesse ser usado pela humanidade, né? Ao contrário, vacina é uma coisa assassina, né? É claro que não é, as vacinas previnem doenças, a Terra é redonda e gira em torno de si mesma, em torno do Sol, né? Mas o Bolsonaro acredita nisso e ele tem feito dessa fé contra a ciência, a qual ele acrescenta bastante preguiça, não é uma pessoa de trabalhar muito, né? Parece muito em rede social, mas trabalhar mesmo, dá duro, você não vê, né? Porque a ciência exige concentração, exige muito trabalho, exige paciência, coisas que ele não tem. Ele é uma pessoa que combate a ciência. E então eu recorri a um fato notório, publicado nos jornais da época e até agora, que é a invenção da pílula do câncer, inventado pelo um tal de Dr. Chiense, que não se perca pelo nome, ex-professor da USP, e da qual o Bolsonaro se tornou um ardoroso
caixeiro viajante vendedor, né? A ponto de participar de um grupo, junto com o filho Eduardo e com os petistas, Arlindo Quinalha, médico e líder sindical em São Paulo, e Afrânio Moreira, professor em Minas, para conseguir rapidamente, e num tom muito emotivo, a aprovação da pílula do câncer, a maior picaretagem da história da medicina mundial. A lei passou, foi assinada pela Dilma Rousseff, ali nos estertores do governo dela. O Brasil, naquela época, nem discutiu essa pílula, porque estava discutindo o impeachment de Dilma. E depois o Supremo Tribunal Federal ouviu médicos, cientistas, que todos levaram isso na galhofa e o Supremo proibiu. Mas, recentemente, um repórter da UOL telefonou para o Palácio do Planalto para saber a posição do Bolsonaro sobre a pílula do câncer e ele, a equipe lá de assessores de comunicação dele, confirmaram que ele acha que ainda há uma grande oportunidade da pílula ser adotada, pelo amor de Deus, né? Agora é a diaxicloroquina, né? Eu publiquei nesse meu artigo um trecho, um parágrafo do meu amigo Edilson Martins, que é um repórter que trabalhou comigo no Jornal do Brasil e depois foi do Pasquim, especialista em índios, lá de Rondônia, lá do norte do Brasil, contando a experiência de tomar quinino, que é o princípio ativo lá a planta original da diaxicloroquina e da cloroquina, né? As consequências terríveis, destrói o fígado, mata cardíaco, cega e tal. Mas né, a questão não é nem essa, o problema é que não há nada. Hoje mesmo eu vi uma notícia no computador do mundo inteiro, não há até agora nenhum remédio que tenha sido adotado como tendo passado por um princípio científico, aquele que eu já falei aqui da comparação de um grupo que tomou o remédio com outro grupo que não tomou o remédio, e que tenha sido aprovado, né? Ainda assim, anteontem, lá em Minas Gerais, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, o astronauta Marcos Pontes, foi ao laboratório lá da Universidade Federal de Minas Gerais e disse que está sendo elaborado no Brasil, primeiro um teste rapidíssimo, para decidir se a pessoa está com a Covid-19 em minutos, né? E depois remédios para curar a doença em casos extremos. E que esses remédios serão postos em teste brevemente. Ele não disse que remédios são, e disse também que está sendo elaborada uma vacina, talvez para o ano que vem. Bom, o ministro Marcos Pontes não é um cientista renomado, ao contrário, ele foi um astronauta, deu um passeio aí numa nave russa, né? E então o Bolsonaro se encantou com ele, é um oficial, né, da aeronáutica, né? E aí o Bolsonaro achou maravilhoso, nomeou o ministro da Inovação. Em benefício do ministro Marcos Pontes, é preciso dizer que ele foi pego ali num vacilo, né, do Bolsonaro, só para confirmar essas coisas que eu falo, dessa inimizade do Bolsonaro com a ciência e com a tecnologia. O Marcos Pontes assinou um convênio para ser informado de aglomerações a partir da emissão de calor humano em grupos nas ruas, para facilitar a dissolução das aglomerações. Mas o Bolsonaro é contra. O Bolsonaro é a favor das aglomerações e, inclusive, as promove aonde vai, como fez, por exemplo, lá em Águas Lindas, de Goiás, na presença do ministro Mandetta e do governador Ronaldo Caiado, que rompeu com ele por causa dessa sua posição contra o isolamento social, a favor de aglomerações na rua e do rápido contágio que mata mesmo, né? Pois bem, neste momento em que a curva está chegando ao seu pico agora, os cientistas falam em segunda quinzena de abril, mês de maio, como pico. São Paulo já tem mais de 60% dos leitos ocupados. Fortaleza e Manaus já fecharam, não tem mais leito nenhum. As pessoas estão começando a morrer em casa. Morreu um chefe de cozinha no Morro da Providência, no Rio, em casa, e o cadáver só foi recolhido 3 dias depois. Por falar em 3 dias depois, antes de encerrar, estou aqui perto do fim, antes de encerrar, eu quero chamar a atenção que o fato mais doloroso para mim foi ver a notícia de que um cidadão brasileiro passou 17 horas numa fila, tendo contato na frente e atrás, portanto se expondo ao contágio do coronavírus, para
atualizar ou fazer o seu cadastro de pessoa física. Isso é de uma crueldade, isso é de uma desumanidade, que só pode ser explicado pela crueldade, pela desumanidade do senhor Paulo Guedes, chefe da equipe econômica do governo. Não tem o menor sentido você dar um auxílio de R$600 por mês, você não. Você, porque você, quem paga é você, somos todos nós, e exigir que a pessoa tenha o CPF em dia. Pelo amor de Deus, né? Paulo Guedes. Aliás, ontem eu vi o subsecretáriozinho lá de arrecadação, mas que coisa. Não consegue falar duas palavras sem falar e não explica nada. Não dá para explicar isso, né? Essa do cara 17 horas na fila e do outro que morreu em casa lá na escadaria do Morro da Previdência, são duas coisas que não dão para explicar, para justificar. Podem me xingar à vontade. Não dão para explicar nem para justificar. É isso aí. Direto ao assunto. Em té, e sua verdade nos salvará.